Existe uma crise que a gente só consegue enxergar quando a gente olha para a macro-história, né? A gente está vivendo uma crise civilizacional que ela é mais ou menos parecida com aquela crise que nós tivemos ali no final da Idade Média, em que você tinha a monarquia absoluta, a Igreja Católica extremamente totalitária, né? Se você não falasse, se você falasse alguma coisa diferente daquilo que estava escrito na Bíblia, você era levado para a fogueira. E então você tinha um processo de intermediação que foi construído e que funcionou num determinado período, num determinado momento. E a gente tem que entender que a nossa tecnoespécie, ela trabalha num movimento civilizacional em que nós vamos criando um efeito que, digamos, você tem uma nova mídia, a nova mídia potencializa um novo modelo de comunicação, o novo modelo de comunicação permite um novo modelo de interação, e o novo modelo de interação permite que você aumente a população. Você sofistica o modelo de comunicação, sofistica o modelo de interação, e aquilo permite que você produza melhor, e a produção melhor permite que as pessoas possam aumentar a população, porque todo mundo quer ter filho, todo mundo quer ter família, e aí então elas conseguem fazer isso, e aí então você vive uma crise. Então, se a gente fosse olhar para um espiral, nós estamos vivendo hoje, nesse período, nesse início de século, nós estamos vivendo o fim de um ciclo civilizacional que foi iniciado em 1450, quando a gente substituiu a monarquia absolutista pela república. E aí então a gente resolveu criar o que a gente chama hoje de políticos. Os políticos são intermediadores que vieram substituir os reis e os nobres. Simples assim. O presidente da república era o rei e os políticos são os nobres. Renovados. São os nobres pós papel impresso. Em que, qual é a diferença? Deus escolhe o rei e o rei escolhe os nobres, através de sangue, através de título, através de interesses do rei. Então, a partir dali, tudo fica intermediado pelo rei, intermediado pela igreja na época que escolhia, que validava o rei. Qual foi o avanço aí? As pessoas passam a escolher o rei, as pessoas passam a escolher os nobres. E aí, então, você tem um certo compromisso em que os reis e os nobres atuais, digamos, os reis e os nobres 2.0, têm que prestar contas em algum momento para a população, para que eles possam continuar sendo reis e nobres, porque não é um cargo perpétuo, não é uma coisa do sangue azul, não é um título de nobreza. E aí, então, a partir daí, nós tivemos uma reintermediação daquele modelo. Só que aquele modelo foi criado para um determinado contexto demográfico, para um determinado contexto de complexidade demográfica. Se você analisar lá o gráfico, eu já falei isso muitas vezes, o gráfico de crescimento populacional é exatamente em 1800, quando esse modelo se consolida, paralelo a isso, o livre mercado, a produção, né, em que você dá mais poder para os consumidores, dá mais poder para que as pessoas possam criar suas empresas, etc, etc. Abre a possibilidade, e aí o que acontece? Você tem um boom de crescimento demográfico no planeta. Só que esse boom criou uma crise para todos os intermediadores, não é só para os políticos, né? Os políticos é mais ou menos a mesma coisa que o garçom do restaurante Aquilo.
Você tira vamos analisar qual é a tendência, você tira o garçom, você tira o cozinheiro private e deixa as pessoas se servirem. Você cria tecnologias e metodologias e filosofias, e aí no caso da política, ideologias, para permitir que as pessoas se sirvam diretamente. Para quê? Para ganhar mobilidade, para ganhar participação, para evitar o uso, né, destes subterfúgios para uma série de problemas que a gente vê, de corrupção, de favorecimento, etc, etc. Então, qual é a macro tendência que a gente vai ver? E aí nós não estamos baseados assim em fantasia. Se a gente olhar para a história, o que a gente vê? No momento que chega uma nova mídia, essa nova mídia permite que haja um processo de reintermediação do antigo modelo. Se vai haver um processo, se houve um processo de reintermediação, descentralizando, né, nós vamos usar as ferramentas que nós temos hoje para fazer isso. Quais são as ferramentas que estão disponíveis? Aí a gente começa a ter, você pega lá um aplicativo. Então você mora num determinado bairro, você baixa um aplicativo de participação política, você está caminhando por aquele bairro, aí tem uma enquete para saber determinado assunto. Então você vai participar, você vai validar, da mesma maneira que a gente faz com o Uber, todos os serviços que estão sendo prestados para aquela comunidade. Você vai validar aquilo, você vai transferir para plataformas uberizadas esses serviços. E aí a qualidade do serviço vai melhorar, porque a pessoa precisa continuar sendo bem avaliada para continuar na plataforma. E aí, aos poucos, a gente vai começar a transferir para as pessoas a participação. A ideia de você ter um político que fica 4 anos, né, inclusive que não pode ser retirado, então várias possibilidades vão acontecer. Não dá para a gente prever assim, exatamente todas as possibilidades. O que dá para prever são algumas coisas. Primeiro, que vai haver a reintermediação, que essa reintermediação será feita usando as novas tecnopossibilidades, né, numa descentralização, passando dos atuais políticos para cada vez mais a participação da população, usando inteligência artificial, usando aplicativo, usando participação de voto direto, etc, etc. Né? E que a gente vai viver esse processo a partir de alguns lugares mais inovadores que vão começar a experimentar esse tipo de perspectiva, e nesses lugares a coisa vai começar a funcionar e todo mundo vai dizer, poxa, é isso que eu acho legal. E aquilo ali é o tal chamado efeito dominó. Você tem, os dominós estão todos articulados, a gente vive hoje, o planeta vive como se fossem vários dominós, um do lado do outro. No momento que você dá um toque num dominó, começa a cair todos os outros. Todo mundo vai começar a dizer, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, como foi no passado. Um determinado lugar começou a reforma protestante, foi na Alemanha e virou a reforma protestante, descentralizando a igreja, a religião, digamos assim, depois a descentralização política, e assim sucessivamente. Então eu acho que essa é a tendência. Aí a pergunta, teremos políticos no futuro? Do jeito que a gente pensa políticos hoje, não. Aí você perguntaria, teremos nobres no futuro? Aí a gente poderia dizer, não, da maneira que a gente pensa os nobres na época, no final da Idade Média, não. Nós vamos ter reintermediação. E aí também não há possibilidade de ter um mundo desintermediado. Vai haver, em algum momento, em alguma instância, né, a criação de um ambiente e que vai haver uma nova intermediação. Essa intermediação vai ser mais aberta, vai ser mais participativa, com seus problemas também. A gente não vai resolver o problema da intermediação definitivamente. Sempre vai haver uma intermediação. Só que a gente precisa de uma intermediação cada vez mais adequada e compatível com a complexidade que a gente tem na sociedade. E hoje está extremamente inadequada. Porque a gente cresceu demais e a intermediação ficou cada vez pior. E, além disso,
as pessoas que estão intermediando aprenderam a se beneficiar da intermediação. Foi a crise lá no final da Idade Média. Você pega aquele filme Lutero, que eu já sugeri vocês assistirem no YouTube dublado, né? A corrupção que acontecia na Igreja Católica ali, né? Porque as pessoas simplesmente vão dando espaço, aquela ideia que o poder absoluto, né, corrompe, né? Então as pessoas vão cada vez ficando mais olhando para o seu próprio umbigo, que é natural. Existem, óbvias exceções, mas, de maneira geral, todo mundo começa a olhar para o seu próprio umbigo, que é o que acontece na política hoje. Esse tema, futuro da política, é o tema final da quarta imersão da Bimodais, completando agora, dia 15 de dezembro, 2 anos, quase 270 certificados entregues, né? Temos hoje um grupo permanente de pensadores, pesquisadores, pensando sobre o mundo digital aqui dentro. E eu te convido a fazer parte, sair aí de Matrix para ter uma base conceitual forte para você entender o que está acontecendo. Me manda um zap, 21 99 608 6422, vou repetir, 21 99 608 6422, né? Pô, quero ser bimodal, quero sair de Matrix, quero ter uma visão sobre o futuro mais consistente. Um abraço.